Boa noite, igreja. Graça e paz. Pode se assentar. Amém. Nós estamos na nossa quarta parte já do nosso estudo sobre liberdade espiritual. E eu tenho certeza que tem sido um tempo de bênção para a sua vida, para a minha vida. E hoje nós vamos aprender sobre o poder das palavras. É importante. E vamos falar também sobre bênção e maldição. Quem se lembra do nosso versículo-chave? João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe sua vida nessa noite, você que está nos assistindo, que seja uma noite de aprendizado, mas de bênção, de libertação, de cura, porque o nosso Deus tem tudo isso para nos proporcionar. Amém? Então, como nós já vimos, tudo foi criado pelo poder da palavra. A palavra diz lá em Gênesis que no princípio, o que Deus fez? A terra era sem forma e vazia, e Deus, pelo poder da sua palavra, fez vir à existência tudo que não existia. Ele disse, haja, não é? E pelo poder da sua palavra, tudo se fez. Outra vez nós vemos Jesus vencendo o diabo, vencendo a tentação no deserto, usando a palavra também. O diabo investia sobre ele e ele dizia, está escrito. Está escrito. O poder da palavra. E nós, seres humanos, o que nós podemos aprender através das palavras que saem da nossa boca? Elas podem aproximar o mal. Elas podem abrir brechas na nossa vida ou na vida de outra pessoa. E é isso que nós vamos ver. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Amado Deus, é a Tua palavra e nós queremos aprender esta noite. Derrama da Tua bênção sobre cada vida, cada pessoa que está nos assistindo ou está aqui presencialmente nesse culto. Que a Tua bênção as alcance, em nome de Jesus. Então, queridos, o nosso primeiro texto, a primeira leitura que nós vamos fazer, está em Tiago, no capítulo 3, no versículo 1. É uma boa leitura, mas vale a pena. Eu quero que você preste atenção. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 de Tiago, no capítulo 3. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que texto extraordinário da palavra de Deus. Quanto que ele nos ensina, queridos. Somente a leitura já é autoexplicativa, não é? Essa é uma batalha, queridos, de todos nós. Todos nós. É uma tentação que precisamos vencer todos os dias. De todas as tentações que enfrentamos, a mais persistente e difícil é a tentação de dizer alguma coisa que não devemos. Segurar a boca nem sempre é fácil, porque exige grande controle emocional. Algumas pessoas, por falar demais, muitas vezes falar sem pensar, sem filtro, como dizem hoje, né? Não filtra. Acabam chamando gigantes para a sua vida. Vocês conhecem a história de Davi? Pois é. O gigante Golias chegava lá e falava, tem um homem aí para lutar comigo? O gigante ia lá, né? E chamava alguém para lutar com ele. Mas quando nós não conseguimos controlar a nossa boca, nós podemos sofrer grandes consequências. E é como chegar lá e falar assim, tem Golias aí para lutar comigo? Chamar gigantes para lutar. A palavra de Deus diz em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Olha como a palavra de Deus, ela vem nos ensinando com relação a isso, né? E todos nós batalhamos contra a tentação de falar. E às vezes de falar sem pensar. Talvez uma palavra áspera, uma crítica usada desnecessariamente. Talvez uma expressão de raiva, de ódio. Queridos, uma simples palavra mal empregada pode levar uma nação à guerra. Destruir uma amizade de toda a vida. Desfazer uma família. Arruinar um casamento. Ou destruir a autoestima de alguém. Por isso temos que ter cuidado. Tem um pensamento árabe que diz, você é senhor do seu silêncio e escravo das suas palavras. Está na tela? Olha lá. Vamos ler junto? Vamos lá? Você é senhor do seu e escravo. Ok. Shakespeare também falou sobre isso. Olha o que ele disse. É melhor ser o rei do teu silêncio do que escravo das tuas palavras. Shakespeare. O prejuízo psicológico que as palavras podem causar na vida de pessoas são inimagináveis. Por exemplo, uma criança que cresce
com a mãe ou o pai, falando, ai, mas você é um burro, você é um cavalo, né? Você é um trouxa, ai, como você é feio, você é gordo, você é negro, você é vagabundo, você é isso, você é aquilo. E, de repente, isso começa a fazer um efeito na vida das pessoas. Por exemplo, falar que uma criança é danada. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quantos aqui já ouviram falar? Ok. Deixa eu te falar o que significa a palavra danado no dicionário. Que ou o que foi prejudicado, corrompido, estragado. Danado, que ou aquele que foi condenado às penas do inferno. Maldito. Está no dicionário, queridos. Você tem hábito de falar que seus filhos são danados? Ah, ele é danadinho. Ele é danadinho. Retire isso da vida deles. Retire isso. Diga, meu filho, minha filha são abençoados. E a eles está reservado o céu e não o inferno. Eles não são danados, eles são abençoados por Deus. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Queridos, não é à toa que a palavra de Deus diz em Tiago 1:9. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Não é à toa que Deus nos deu o quê? 2 ouvidos e uma boca. Nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Vejam os exemplos que nós lemos aí de Tiago 3, né? Que fala como que se conduz um cavalo. É colocando freio na boca dele. E é assim que ele obedece o comando do cavaleiro. E outro exemplo que ele dá é de um navio que, por enorme que seja, é conduzido por um pequeníssimo leme e dirigido para onde queira o timoleiro. Assim também é a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Um incêndio de grandes proporções pode começar por uma pequena fagulha, uma pequena palavra, uma palavra maldita. E esta é a arma que Satanás utiliza em grande escala. A ofensa, a humilhação. Ele utiliza demais. Porque a língua é como fogo. É como fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Porque se você começar com palavrão, com coisas ruins, você não vai ficar bem também. Então, ela te contamina. Enquanto, se nós abençoamos, o nosso corpo também responde a essa bênção. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. Porque palavras que saem da nossa boca podem amaldiçoar. Para dominar a língua, é preciso também estar com as emoções controladas. Verifique se você está bem nas suas emoções. Porque quando a pessoa está nervosa demais, ela fala sem controle. Não que isso justifique. Mas se não tiver, é muito difícil controlar os impulsos, os acessos de cólera, de ira. Todos nós, somos movidos por sentimentos. Sabiam? Alegria nos move, tristezas também, ira, paz,
Temos que aprender a conciliar emoção e razão. Neutralizar as emoções negativas, aquilo que causa mal para nós e causa mal para o outro também. E potencializar a emoção positiva. Potencializar. Por quê? Porque enquanto a razão ainda está processando a informação, a razão ainda está processando aquilo que está acontecendo, a emoção já foi lá, já brigou, já perdeu a paciência, já falou, já arrebentou com tudo. Você sabe que quando os antigos diziam que para contar até 10, era justamente para isso, né? Para que a razão pudesse, de alguma forma, processar aquilo e impedir que a emoção incendiasse tudo, acabasse com tudo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Temos que saber como estão as nossas emoções. Se nós estamos bem, se nós precisamos visitar o médico, tomar um remedinho, não é? Para que a gente não estrague o casamento, o relacionamento por descontrole emocional, né? E o diabo usa isso. Ele potencializa, né? Então, o controle da língua, daquilo que falamos na emoção negativa, põe fogo na selva, põe lenha na fogueira. Os casais têm que tomar muito cuidado com isso, né? Porque naquela hora da raiva, fala coisas que ofende, que magoa, e depois é até difícil para consertar. Então, temos que tomar cuidado com esse momento, né, de ira, que todos nós possamos aprender a frear as palavras negativas. Por quê? Porque elas podem trazer maldição para nós e para o outro. Agora, o que é maldição? O que é maldição? Maldição é uma perseguição espiritual. É aquilo que eu estou desejando. É aquilo que eu estou desejando para o outro. Então, aquela palavra passa a perseguir o outro. Então, essa perseguição, ela tem caráter espiritual. É por isso que eu disse, se você lançou sobre o seu filho a palavra, ele é danadinho, retira isso e abençoa ele. Porque quando nós falamos uma palavra de maldição, essa palavra ela persegue aquela pessoa, não é? Essa perseguição ela pode atingir áreas específicas, como a emocional. Maridos que falam coisas para as esposas, mulheres que falam coisas para os seus maridos, mas também pode atingir outras áreas da vida. Por exemplo, a pessoa que se desvaloriza, acha que não pode ter nada, que nunca vai ter nada. Então, ela pode ter problemas na vida financeira. Ela pode ter fracassos repetitivos. Ai, meu pai falava, eu nunca ia ser ninguém, eu não sou nada. Perdas repentinas. E na área familiar. E também com relação a vícios. Quantas pessoas recebem tantas palavras negativas e não têm forças para lutar e acabam caindo em vícios, em prostituição e em tantas coisas. Palavras de maldição destroem futuros promissores. Aquilo que poderia ser bênção, não é. A palavra de Deus nos diz também que, com relação à bênção e à maldição, nós podemos fazer escolhas. Nós escolhemos. Escolhemos o que vamos semear. É obediência? Mas nós não podemos escolher a colheita, aquilo que nós vamos colher. Nós temos direito de escolher somente o que vamos semear. Porque a colheita daquilo que semeamos é certa.
Veja o que diz Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Olha aí, a palavra de Deus. A palavra de Deus revela que tanto a bênção como a maldição é oferecida por Deus diante de nós, dando a plena liberdade de escolha. E não é mistério nenhum nisso, não há. Ensina-nos que para vivermos em paz, para recebermos as bênçãos aqui na terra e nos dias futuros também a vida eterna, a única coisa que nós precisamos fazer é ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos e segui-lo. A missão é essa. Escolhas. Escolhas entre o bem e o mal, a vida e a morte. A decisão é sua, está nas suas mãos. Deuteronômio 28 diz que você pode ver os resultados de uma bênção de obediência a Deus. E o resultado de uma vida de desobediência. É Deus quem coloca? Elas estão aí. Você escolhe. Há um grupo de pessoas, há dois grupos de pessoas nesse mundo. Aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem. São dois grupos. Mas é claro que Deus não força ninguém a obedecê-lo. Você é livre para escolher individualmente. A vida é sua. Porém, lembre-se de que para cada ação existe uma reação. Ações positivas trarão reações positivas. Assim como ações negativas trarão consequências negativas. E mesmo sabendo disso, algumas pessoas querem colher bons frutos, semeando sementes ruins. É possível isso, igreja? Eu semear uma semente ruim e querer colher uma coisa boa, um bom fruto, uma coisa doce, uma coisa saudável? É possível? Isso é para nós refletirmos. Tem gente que está fazendo, não é possível mesmo, né? Deuteronômio 28, olha o que diz. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, e vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacam. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá.
O Senhor fará de vocês o povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, as crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, para abençoar todo o seu trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Amém, queridos? Palavra de Deus, louvado seja. Bênção de Deus. Quem quer? Você que está em casa pode erguer a mão também. Fala, eu quero a bênção de Deus. E qual é a condição? Vai falar, mas eu não tenho ovelha, eu não tenho amassadeira, eu não tenho. Nós vamos contextualizar. É a bênção da sua casa, é a bênção da sua família, é a bênção do seu trabalho, é a bênção da saúde, da prosperidade, da paz, da alegria. Uma condição: se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, louvado seja. Em contrapartida, o que nós temos? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Da mesma forma que a bênção, nós não precisamos correr atrás de bênção. Nós buscamos a Deus e as outras coisas Ele acrescenta na nossa vida. E a bênção dele corre atrás de nós. Mas da mesma forma, se nós não ouvirmos a voz de Deus, as maldições também nos acompanham. No total, 54 maldições. Misericórdia, não é? Que Deus coloca sobre o homem? Não. Que o homem escolhe para si. Porque Ele coloca uma coisa e outra. O que vocês escolhem? Você tem liberdade. A sua vida hoje, a minha vida é hoje, é resultado das decisões que tomamos ontem. No passado, quantas pessoas morreram com problema no pulmão porque passou a vida inteira fumando? Na minha família tenho pessoas assim. Então, a consequência é daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Lembre-se que quando você vive uma vida longe de Deus, uma hora ou outra o diabo te encontra e te dá uma rasteira. Essa é a verdade. Mas você está no abrigo do Altíssimo. Quando você é obediente a Deus, Ele está colocando 2 caminhos diante de você, mas no final das contas a decisão é sua. Existe um reino espiritual que interfere para o bem e para o mal. Se eu faço escolhas, o que eu vou colher? Não é? Então, muitas pessoas, nos nossos dias, estão vivendo debaixo de herança maldita.
pessoas cativas de Satanás, doentes física e emocionalmente. E quando não suportam mais, o inimigo faz uma tacada, uma última tacada, mostrando que o suicídio é o fim do sofrimento. Quantos cativos que vivem, ou viveram vendo os bisavós, os avós, os pais, vivendo debaixo de maldição, e não tiveram forças para viver uma vida diferente. Mas vejam que Deus nos dá escolhas. Um exemplo, bisavós alcoólatras, avós alcoólatras, pais alcoólatras, e hoje a pessoa é alcoólatra. Não conseguiram lutar e mudar a história do cativeiro. Mas isso não é uma regra. Louvado seja Deus, igreja, louvado seja Deus. Muitas pessoas viveram uma vida vendo uma atuação maligna na sua família e tiveram forças para fazer escolhas diferentes. Louvado seja Deus. Um filho, por exemplo, que não teve a atenção, o carinho do pai. E ele diz: eu não vou replicar isso na vida do meu filho. Se um dia eu tiver um filho, eu vou escolher ser diferente do meu pai. Eu vou dar atenção, eu vou dar o carinho, eu vou dar a direção. Isso é ter força. Quanta herança maldita e atuação maligna nós vemos. E quem pode quebrar essa herança maldita? A sua escolha. Somente o sangue de Jesus pode quebrar e libertar o cativo e a sua posteridade. Na cruz, Cristo se fez maldito por nós. Então, depois que eu aceito a Cristo, então acabou a minha herança? Ou eu ainda tenho essa herança maldita? Não, não tem mais. Desde que você tenha uma vida firmada em Cristo. Que você não dê brechas, porque o diabo continua ao derredor, procurando uma forma de chegar até nós novamente e nos atingir. Isso é o trabalhar do diabo e demônios. E se tem uma oração que todos nós precisamos fazer, é: Senhor, me dá discernimento espiritual. Por quê? 2 Coríntios 11:14 diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os crentes. Ele tenta nos enganar. Tem muita gente achando que está recebendo uma profecia. E, na verdade, é um espírito de adivinhação. Ele existe. Mas Jesus, ele veio para salvar e libertar o homem do pecado e de toda atuação maligna. Louvado seja. Em Atos 8:4, nós lemos sobre a primeira perseguição da igreja. Os cristãos foram dispersos, mas enquanto eles corriam para salvar as suas vidas, eles iam anunciando a Jesus. E nesse contexto, Felipe chega a Samaria e anuncia a palavra de Deus com alegria. Ela é recebida com alegria. E o Senhor realiza ali grandes milagres. E no capítulo 8, versículo 7, diz que espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. É isso que a palavra nos garante. É esse o poder do Senhor Jesus Cristo.
A palavra de Deus chegou naquele lugar, levando salvação, cura, libertação. Quando chega lá em Atos 16, nos conta a cura de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas, eles estavam indo para a oração, e sai ao encontro deles uma jovem possessa de espírito adivinhador. E vai seguindo Paulo, e vai dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E por muitos dias ela fez isso. E ela estava falando alguma mentira? Não, não estava falando. Mas Paulo fica indignado com aquilo e repreende aquele espírito em nome de Jesus. E a moça é liberta. Vejam como Satanás é astuto. Estava acompanhando de perto aquela caminhada deles, participando, falando também. Muitos poderiam dizer que ela tinha um dom de Deus, de profetizar. Mas, na verdade, ela tinha um espírito adivinhador, um espírito do mal, um espírito de enganação. Quanta gente poderia falar: um anjo falou comigo, acertou tudo o que acontece na minha vida. Cuidado. A palavra de Deus nos exorta a provar primeiro se o Espírito é de Deus. Tem muita gente sendo enganada, porque Satanás usa de astúcia e do poder que lhe confere. E usa todos os recursos para te enganar, para te escravizar. Mas você foi alcançado pelo poder de Deus. Jesus te dá essa oportunidade de fazer uma escolha hoje. Escolha hoje o caminho da bênção, o caminho da salvação, o caminho da libertação. A palavra está sendo ministrada. Jesus está neste lugar e quer te salvar. Seja doença física, Ele tem poder. Seja doença espiritual, Ele tem poder. Ele é aquele que quebra maldição. Quebra palavras que talvez você tenha recebido na sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, essas palavras serão canceladas. Aleluia! E se porventura, queridos, preste atenção nisso. Se porventura você disse palavras de maldição para alguém, cancela isso essa noite. É a oportunidade que Deus está te dando de trazer a mente ao coração. Se porventura você falou uma palavra de maldição, cancela da vida do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Não importa, cancela isso do reino espiritual. Substitui esta palavra que você disse por palavra de bênção. É semeadura essa noite. É semeadura. Diga: eu cancelo do reino espiritual as palavras malditas e te abençoo. Fulano de tal, cicrano, eu te abençoo. Eu te perdoo. Isso é o melhor que você pode fazer. Por causa do amor de Cristo e da semente que você está plantando hoje. Nós estamos falando de perdão. Perdoa aquela pessoa que te fez mal. Perdoa seu pai. Perdoa seu pai. Perdoa sua mãe. Seu irmão, sua irmã. Perdoa. Perdoa.
o que te fizeram, talvez uma mágoa que você tem desde a infância, aquilo que você viu, aquilo que você presenciou. Libera, libera. Alguém que te causou mal. Esta é a noite que o Senhor preparou para você perdoar e ter uma vida de paz. Alguém disse que a falta de perdão é como tomar veneno e desejar que o outro morra. É você que está tomando veneno. É você. Então liberte. Perdão é libertação. É você libertar. E seja liberto em nome de Jesus. Jesus pede, Ele pode e quer te libertar essa noite. Ele quer devolver a sua dignidade, como devolveu a minha um dia. Ele quer devolver a sua família, os seus amigos. E eu quero encerrar. 25 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém, igreja? Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Dá um glória a Deus aí que eu quero ouvir. Amém. Glória a Deus. Teve um encontro com Cristo? Então, não dê lugar ao diabo. Você é uma nova criatura. A palavra diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem poder para isso, porque Deus é conosco. E esta noite nós vamos orar por libertação de herança maldita. Vamos clamar por equilíbrio emocional, para que a nossa fala seja de paz, de incentivo, de bênção. Amém? Eu gostaria de orar por você. Mas antes eu quero fazer um apelo. Talvez tenha alguém aqui esta noite que nunca fez uma oração, entregando a sua vida a Jesus. E gostaria de fazer isso essa noite. Fazer uma escolha. Senhor, eu escolho uma mudança de vida hoje. Eu escolho colocar a minha vida em tuas mãos. Temos alguém essa noite? Dá um sinal com a sua mão que eu quero ver. Temos alguém? Amém? Eu quero fazer mais um apelo para a cura. Cura da alma, ansiedade, depressão. Essas coisas que acabam tirando a pessoa do propósito de Deus. Você está precisando? Eu vou pedir para vocês se sentarem.
E ficar em pé as pessoas que querem uma oração essa noite. Os pastores vão estar aí passando, não importa o motivo que você quer pedir a sua oração, mas se você está precisando de oração para você, para alguém que você sabe que está vivendo uma herança maldita, alguém que está precisando, que está enfermo, que tem uma depressão, que tem um problema que você vê que é algo espiritual, o inimigo potencializou, fique em pé, receba a oração. Os pastores vão passar por aí orando por vocês, e você que está em casa, ore nesse momento, ore pela saúde, pela família, pelos filhos. Nossos filhos são abençoados. Ore pelo trabalho, ore. Aleluia, amado querido Deus, nós queremos nessa noite te glorificar, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que vem nos instruir essa noite, que nós podemos fazer escolhas abençoadas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, Senhor. Obrigada, Deus, pela escolha que nós fazemos hoje, de estar sempre contigo, de te glorificar, de te honrar em todo tempo. Oh Deus, abençoa teus filhos que estão neste lugar, pessoas que se levantaram para receber uma oração. Que teu Espírito Santo possa curar, libertar, abençoar, dar a vitória ao teu povo. Abençoe as pessoas que estão em casa, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Derrama da tua bênção sobre eles, derrama da tua graça, derrama do teu favor. Nós te pedimos em nome de Jesus, seja conosco, aleluia. Você que está em oração aí, pode continuar em pé. Nós vamos cantar mais um louvor, vamos orar por vocês agora, em nome de Jesus.